Vamos prosseguir no estudo da tipicidade. Agora nós vamos entrar no tema crimes omissivos. Vamos falar dos crimes omissivos e, para isso, dediquei 2 vídeos para fazer a divisão e não ficar tão cansativo para vocês. Bom, o que é o crime omissivo? Como já foi dito anteriormente, o crime omissivo requer a ausência de comportamento, um deixar de fazer algo. Acontece que a doutrina reconhece 2 tipos de omissão penalmente relevantes: o crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio. Ambos são crimes omissivos. Ambos são crimes que se caracterizam porque a pessoa deixou de fazer algo que deveria fazer. Mas a diferença entre o crime omissivo próprio e o omissivo impróprio é uma diferença jurídica, né? Não é uma diferença ontológica, né? Porque tudo é deixar de fazer algo. Então vamos ver o que é. Por que o legislador se preocupou em fazer essa distinção? Porque a doutrina vem também se ocupando, né, do estudo dos crimes omissivos e reconhece essa distinção. Bom, o crime omissivo próprio é aquele que o próprio tipo penal descreve a conduta que é criminosa. Então, o tipo penal diz deixar de fazer algo é crime. O tipo penal descreve a omissão. Isso é importante para a gente entender a diferença para o crime omissivo impróprio. O crime omissivo próprio, né, é dirigido a pessoas indeterminadas em geral. Então há uma ordem, há um mandamento para que as pessoas façam algo, né, porque o deixar de fazer algo pode provocar uma situação de perigo ou de dano ao bem jurídico. E o exemplo mais famoso do crime omissivo próprio é a omissão de socorro, o artigo 135. Veja que na descrição do tipo fala assim: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, né, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Veja que no caso da omissão de socorro, o crime é deixar de prestar o socorro ou deixar de chamar quem possa prestar o socorro. Então, o próprio tipo descreve aqui, se você deixar de fazer algo, vai responder pelo crime. E nós temos outros exemplos na legislação, como, por exemplo, o crime do artigo 269, né, o médico que deixa de notificar a autoridade competente quando ele tem conhecimento de doença cuja notificação é obrigatória. Ora, no caso do crime omissivo impróprio, nós estamos tratando, tá, de uma construção que combina um tipo penal que descreve uma ação com o artigo 13, parágrafo 2º, que traz deveres de ação, ou melhor dizendo, o artigo 13, parágrafo 2º do Código traz aquelas situações em que pessoas determinadas são responsáveis pela integridade do bem jurídico tutelado. E se essa pessoa que tem esse dever de tutela sobre o bem jurídico deixar de proteger o bem jurídico, a omissão é tão grave que essa pessoa responde como se tivesse agido. Por isso que, nós vamos ver aqui alguns exemplos, mas por isso que alguém que tem o dever de proteger uma criança e não protege, porque se omite desse dever de proteção, e essa criança sofre um acidente e vem a sofrer lesões corporais, aquele que tem o dever de proteger a criança, de vigiar a criança,
responde pela lesão corporal como se tivesse praticado a lesão. Por quê? Porque a lesão corporal é um crime comissivo, é um crime que descreve uma ação. Mas a omissão dessas pessoas que têm o dever de proteção é tão grave que deve-se responder, a lei entende que eles devem responder pelo crime como se tivessem agido. Por isso o nome omissão imprópria, porque a conduta é uma omissão, porém o tipo penal atribuído a essa pessoa é um tipo penal que descreve uma ação. Só que aí vem a diferença para os crimes omissivos próprios. No caso do omissivo impróprio, a própria lei vai dizer para a gente quem são as pessoas responsáveis que devem agir para evitar o dano ao bem jurídico e que devem responder pelo crime caso tenham se omitido. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessa categoria dos delitos omissivos impróprios, que trazem diversas questões, diversos problemas para a gente. Então, pessoal, até a próxima e aguardo vocês.